Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de Física hoje, atendendo a pedido aí de um grupo de alunos que, como muita gente, tem dificuldade em resolver exercícios de blocos apoiados em planos inclinados. Mas quem ficar comigo agora, com certeza vai aprender definitivamente como resolver problemas desse tipo aqui, ok? Aqui quem fala é o professor Ademar Oshiro, sou professor de Matemática e Física, engenheiro civil e pedagogo, também produzindo vídeos no YouTube para dar suporte aos meus alunos daqui do Japão e principalmente tirando dúvidas do pessoal do Brasil. Eu aproveito aqui, se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de fazer sua inscrição e se você gostar da aula, da didática e achar o tema relevante, não deixe de fazer sua inscrição, deixe seu like também nos vídeos que você mais gostar e recomende aos seus amigos para que um maior número de alunos sejam atendidos, uma vez que esse canal aqui não é monetizado e ele é dedicado exclusivamente para atender e tirar dúvidas de você. Beleza? Vamos então para a nossa aula de hoje. Caiu na Federal do Rio de Janeiro, um bloco de massa 5 kg está parado sobre um plano inclinado de um ângulo de 30 graus com a horizontal, preso a uma mola de constante elástica de 100 newtons por metro, como mostra a figura. O atrito entre o bloco e o plano pode ser desprezado. Perguntas. A. Represente as forças que atuam na caixa e escrevam quem exerce cada uma das forças. B. Calcule a deformação da mola nessa situação. Bom, pessoal, como se não bastasse, geralmente exercícios desse tipo, o professor dá para vocês aquele bloco preso a um fio. Nesse caso aqui é preso a uma mola, então vai envolver a força elástica. Então complica um pouco mais essa questão. Por isso que eu quero detalhar bastante para que vocês entendam integralmente como resolver isso aqui. Beleza? Vamos lá, olha só. Eu vou desenhar aqui essa mesma figura já com as forças que ele está pedindo, que é o seguinte. Bem, aqui então está a figura e eu vou descrever cada uma dessas forças. Olha só, gente. A força-peso, sempre você tem que destacar como a principal. Então, a força-peso é diretamente direcionada ao centro da Terra. Então, sempre vai estar no sentido vertical, não importa que inclinação em que esteja apoiado esse bloco aqui. Ok? Então, ó, tenho força-peso. Outro detalhe importante, gente, conceitualmente, muita gente acha que a força normal é reação do força-peso, ou seja, tem o mesmo módulo. Não. Geralmente, quando um bloco está apoiado num plano horizontal e não tem nenhuma outra força no sentido vertical, nesses casos a normal coincide com a força-peso. Mas na verdade, conceitualmente, não é reação da força-peso. Ok? O que é a força normal? A força normal é a reação do piso que ele está apoiado em relação ao contato que o bloco faz com ele. Então a força normal é sempre perpendicular ao plano do piso que ele está apoiado. Daí muita gente pergunta, mas professor, se a normal é reação do bloco sobre o piso, onde está a reação da força-peso? Então, gente, isso já foi até objeto de perguntas em vestibulares. Onde é que está a reação da força-peso? A reação da força-peso está no centro da Terra. Assim como o bloco puxa a Terra puxa o bloco. Muito bem, dito isso, aqui então eu coloquei agora a força elástica, que é a força originada aqui pela mola. O que seria esse Px e Py? Bom, Px e Py, gente, é a decomposição da força-peso. Como, matematicamente, para eu resolver esse exercício, eu preciso desmembrar essa força-peso e decompor no eixo cartesiano, projetando Px no eixo horizontal e o Py é a projeção da força-peso no eixo y. Agora, um detalhe importante, gente. O plano está inclinado com um ângulo de 30 graus. E na hora que eu colocar essas forças,
qual é esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo também é de 30 graus. Por quê? Olha só, gente. Muita gente se confunde na hora de colocar esse ângulo. Então, eu vou colocar direitinho para você entender. Olha só, como está essa figura aqui? Essa figura está assim, ó. Então, o 30 graus está aqui. Então, observe que a força-peso está aqui, ó, nessa direção aqui. A força normal é perpendicular ao plano aqui, ó, com esse traço horizontal. Então, observe aqui. Se aqui é 90, aqui é 30, esse ângulo aqui é 60. Ora, se esse ângulo todo aqui é 90, então o que sobra aqui é 30 graus, que é exatamente esse 30 graus, tá? Mas você não precisa ficar fazendo esse malabarismo numa prova ou num exercício que você estiver fazendo. Simplesmente, a hora que você vê esse ângulo aqui, ó, você já coloca esse mesmo ângulo aqui. Se aqui fosse 60, aqui seria 60. Vamos agora, então, para a resolução do exercício. Eu vou colocar aqui essas forças sem o desenho do bloco para despoluir um pouco esse desenho aqui e deixar esse esquema aqui menos congestionado aqui para você entender melhor. Bom, pessoal, nessa figura aqui, vou descolar essas forças aqui, ó. Vou pegar aqui e vou jogar agora aqui. Eu deixo aqui de um jeito bem mais prático para você visualizar. Agora ficou mais fácil da gente enxergar isso aqui. Agora, vamos lá. Vamos às análises, gente. Percebam que no sentido vertical eu tenho a força normal e a força PY, ou seja, o N é igual ao PY. Ah, mas por quê? Porque nesse caso aqui o bloco não está sendo puxado nem para cima nem para baixo, ele está equilibrado, ele está estático no sentido vertical, ok? Então, mas como para nós não interessa esse movimento vertical, eu deixo ele só anotado do jeito que está aqui. O problema nosso é o sentido horizontal, porque ele quer saber, olha só a pergunta, gente, ele quer saber de quanto essa mola deformou na hora que você colocou esse bloco aqui. Então, agora vamos entrar na questão da constante elástica. A mola, claro, ela estava lá paradinha, na sua posição normal, e claro que na hora que você coloca qualquer corpo pendurado, no caso aqui, ele vai deformar. Então eu tenho aqui, vamos fazer de conta que isso aqui é a mola na posição normal, sem deformação. Na hora que você coloca algum peso, ele deforma. Então, ela esticou. Essa deformação aqui, gente, ó, essa deformação que ela sofreu, eu chamo de X. Então, já viram na parte teórica que definição de força elástica é sempre a constante elástica K vezes a deformação. No nosso caso, o K, que é a constante elástica, é 100 newtons por metro. O que significa isso, gente? Significa que para eu deformar 1 metro dessa mola, esse X, eu preciso aplicar uma força de 100 newtons. Então, cada mola tem uma característica, tem um valor de constante elástica diferente uma da outra. Por exemplo, a molinha do teu caderno ou da tua apostila, ela tem um K. Agora, se fôssemos comparar essa mola da tua apostila com a mola de um carro, por exemplo, a diferença é gritante. Por quê? Porque para você deformar a mola de um carro, precisa aplicar uma força muito maior do que uma força para você esticar ou comprimir uma mola de apostila. Entenderam? Então, esse K é a característica de cada mola. Beleza? Bom, dito isso, eu sei que então a minha força elástica é igual a 100 vezes o X. Então, observe que aqui eu tenho o X, tem que ser em metros, nesse caso aqui, tá? Muito bem. Dito isso, agora tem aqui, ó, no sentido horizontal, como esse corpo, esse bloco está em equilíbrio, significa que tanto o Px tem o mesmo valor, o mesmo módulo da força elástica. Então eu posso cravar que a força elástica é igual à projeção do peso no eixo x, que é o Px, mas como é que eu calculo esse Px agora? É outro problema, porque agora vai entrar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Poxa vida, professor, já esqueci. Vamos dar uma recordada? Olha só, eu vou pegar uma tabelinha para facilitar e visualizar.
Bom, só para recordar, eu vou colocar aqui, depois eu apago. Olha só, gente, num triângulo retângulo, é claro que se é retângulo, tem um ângulo de 90 graus aqui. Eu tenho um ângulo θ aqui e um outro ângulo complementar que não me interessa nesse caso aqui. Olha só, gente. Lembre que as nomenclaturas hipotenusa, cateto, oposto, por que oposto? Oposto do ângulo que eu estou trabalhando, que seria o θ, tá? Então, e adjacente porque ele está do lado do ângulo que eu vou trabalhar. Então, na relação trigonométrica, seno de um ângulo θ é sempre o cateto oposto, o lado oposto, sobre a hipotenusa. Os catetos são sempre os dois lados do triângulo retângulo que formam o ângulo de 90 graus. Não esqueça isso aí. Hipotenusa é sempre o lado oposto do ângulo de 90 graus, não importa em que posição o triângulo esteja. Okay? E, lógico, a hipotenusa sempre é o lado maior de um triângulo retângulo. Beleza? Entenderam? Então, veja só. No nosso caso, observe que eu tenho que calcular o meu px. O px, se você jogar nesse triângulo aqui, ó, se eu projetar aqui, ó, esse cara aqui, ó, embaixo, não é o mesmo valor do px aqui em cima. Então, eu posso fechar esse triângulo aqui como px aqui embaixo. Então, eu tenho um ângulo de 30 graus e o px, nesse caso, é o meu cateto oposto. Entenderam? Bom, então eu vou tirar aqui esse desenho, agora que vocês já entenderam. Então, antes de apagar aqui, eu vou calcular o meu px baseado aqui no ângulo de seno de θ. Então, seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ok? Então, meu px é equivalente ao cateto oposto. Então, seno de 30 graus, seno é o meu cateto oposto. Quem é meu cateto oposto? É px. Sobre a hipotenusa é o P. Agora, seno de 30. Quanto que é seno de 30? Na tabelinha. Meio. O px é exatamente o que eu quero descobrir. O meu peso. Cuidado, gente. Cuidado para não confundir. Muita gente fala, o peso é 5 kg. Não. O peso é 5 kg vezes a aceleração da gravidade. Vezes o g. Como ele não disse nada aqui com relação ao g, nós vamos adotar como 10, tá? Então, 10 vezes 5 dá 50. Então, meu peso é 50 newtons. Eu vou passar os 50 para o outro lado, multiplicando. Então, meu px é 50 sobre 2. Logo, meu px é igual a 25 newtons. Então, eu já descobri o valor do px. Bom, então, agora eu volto na nossa igualdade aqui em cima. Ó. Força elástica igual ao px. Bom, a força elástica, já expliquei aqui, que é igual a 100 vezes o x, a deformação. Lembrando que aqui a deformação está em metros. Hein? Então vai ficar 100 vezes x é igual a 25. Então x é igual a 25 sobre 100 em metros. Então o meu x é a mesma coisa que 0,25 metros. Ou, como não tem alternativa, poderia estar em centímetros também, tá? Então, o x é a mesma coisa que 25 centímetros. Só lembrando que, para você converter metros em centímetros, basta multiplicar por 100. Beleza? Entenderam? Eu sei que esse tipo de questão envolve muitos detalhes, né? Muito conceito trigonométrico, muito conceito matemático também. Então, se ainda assim alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, não deixa de escrever, pode escrever aí nos comentários ou pode me enviar inbox nos diversos links que eu deixo na descrição desse vídeo e sinta-se à vontade para perguntar, ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!